bem complicada para mim, porque eu não estava entendendo. Estava entendendo que era para dizer muito bem a ordem das... Nossa, é estranho que tem mais gente aqui do que aqui, né? Aí tem que ficar assim. Aí eu não estava entendendo muito bem o que o Senhor queria falar. E aí eu lembro até que eu falei, ai Senhor, não deve ser nada disso, é outra coisa. Então, que o Senhor confirme amanhã, né? No caso ontem, o que é que o Senhor quer falar. E quando eu vim aqui ontem, as palavras eram tudo acerca disso, né? Que o Senhor já estava falando comigo, mas eu não estava a fim de falar isso porque eu não estava entendendo. E isso me dá agonia, não entender as coisas. Preciso entender, eu não estava entendendo a ordem. Eu lembro que ontem eu conversei com a Alessandra e ela me lembrou, né, uma frase que o Moisés falou aqui na pregação, de que, irmãos, talvez vocês nem entendam, mas é assim mesmo, talvez não seja para entender agora. E aquilo me aquietou, né, no meu coração. A gente foi falando sobre o que o Senhor tem falado esses dias, e realmente está uma coisa completando a outra. Parece que as coisas estão separadas, mas ao mesmo tempo não estão conectadas. Então que o Senhor, o Espírito Santo, possa guiar a gente aqui do que Ele quer falar. Quero que você abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1 mesmo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. E a palavra diz: conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E eu quero agora pular lá para o versículo 10. Versículo 10 diz: portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizesse essas coisas, jamais caireis. Em outras versões, esse portanto, procurai diligentemente, pode estar escrito como esforçar, se esforçar. E aí essa palavra, irmãos, ela chama atenção porque logo quando você começa ela, você vê que está escrito que no Senhor já temos todas as coisas. Todas as coisas já estão prontas nele. Somos nele. A nossa identidade está nele. Aleluia. Sempre esqueço que temos essa tecnologia. A nossa identidade está nele. Então somos nele. Mas ao mesmo tempo que ele fala que todas as coisas estão nele, que ele já nos concedeu todas as coisas, ele fala: esforce, se esforce, procurai diligentemente. E parece que as duas coisas, elas estão desconectadas uma da outra. Você fica: Senhor, eu já tenho todas as coisas, mas eu preciso me esforçar, eu preciso procurar. É uma coisa ou outra. E na verdade, irmãos, no reino as duas coisas não andam separadas, porque somos, mas estamos em outro lugar. Então estamos em um lugar, mas ao mesmo tempo nós somos. E entre o lugar que a gente está e quem a gente é, tem um percurso, tem um processo, tem um caminho. Por isso que nós não podemos, não devemos ficar parados. Isso
Porque aí a gente entende da onde a gente está partindo, mas também a gente entende aonde a gente quer chegar. Então há um percurso, há um processo. Então as duas coisas, elas não andam separadas uma da outra. A salvação, ela não é o ponto final, ela é o início de algo. Por isso que a gente está aqui só falando de salvação, sobre bênçãos. E a gente entende, somos salvos, mas e aí? O que a gente vai fazer a partir disso? Precisamos ter uma vida, irmãos, que condiz com alguém que não só foi salvo, mas que está percorrendo esse caminho para alcançar quem nós somos. E para que nós possamos alcançar quem somos, a gente vai viver esses níveis, esses ciclos, esses processos. E como o que Moisés falou aqui nesses dias, a gente precisa transgredir eles. E seria esse ir além. Então estamos passando por esses processos, estamos passando por esses níveis do Senhor. E nós precisamos, nós temos uma responsabilidade de transgredir cada processo para ir caminhando e alcançando, e de glória em glória, e alcançando quem somos nele. Aleluia. Então, irmãos, não faz sentido nós, individualmente, nós como igreja, estarmos no mesmo lugar. Isso não nos convém. Não nos convém estarmos no mesmo lugar esse mês do que estávamos no mês passado, e muito menos ainda estarmos no mesmo lugar do que estávamos no ano passado. Amém. Porque é uma caminhada, é um processo, são níveis. Eu quero que você abra comigo para entendermos melhor esse sou e estou em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, que diz: além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, da maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai para continueis a prosseguir mais e mais, porque vós sabeis que andamos nos tempos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da fornicação. E aí depois, a partir disso, quando ele fala sobre a santificação, ele vem falando sobre várias coisas que é necessário se abster, como não oprimir ou não enganar o seu irmão. E a gente entende que todas essas coisas, elas não morrem nelas mesmas, não é só se abster por se abster, mas é pela santificação. Só que a gente entende que nós somos santos. E aí buga a nossa cabeça. Eu preciso passar por um processo de santificação, uma vida de santificação, mas eu já sou santa. Eu preciso viver uma vida de justiça, mas eu já sou justa. Ele declara que eu sou justa. Porque a lógica do reino é essa, irmãos. A gente crê que a gente é, e porque a gente crê, a gente se torna. Porque à medida que a gente crê, nós somos capacitados para viver o processo e para transgredir os níveis e os ciclos para alcançar quem somos. Então sim, somos santos, mas precisamos viver uma vida para nos tornar, mesmo que a gente já seja, meu Deus, que loucura. Mas é o reino de Deus. A lógica do reino, ela é doida mesmo. Então, às vezes a gente fica muito com aquela percepção como se fosse uma faculdade que a gente estuda e a gente se dedica por tantos anos e no final a gente recebe o diploma. Então a gente faz muito, por fazer muito, no final a gente é declarado que a gente é aquilo. Só que no reino não, no reino é como um casamento, verdadeiramente. Ele fala muito sobre casamento. Que lá no altar, o pastor, ele olha e declara, nos declara marido e mulher. E a partir daquele momento que é declarado marido e mulher, eles creem, caramba, antes eu era namorada, agora eu sou esposa. Antes eu era solteira, agora eu sou esposa. Antes eu era solteiro, agora eu sou esposo. E a partir que é declarado, verdadeiramente eles são, todos são testemunhas de que eles são, mas eles não se tornaram, porque eles nem sabem fazer aquilo. Não é por causa de uma palavra que do nada eles vão sair dali e eles vão saber no dia a dia o que é ser um marido e o que é ser um esposo. Eles não sabem, eles vão errar muito e vão ser anos e anos de erros, de acertos, até eles começarem a entender o que é ser um esposo, o que é ser uma esposa. Mas tudo isso partiu de um lugar deles crerem numa declaração que se falaram para eles: vocês são marido e mulher. Então nós somos santos, nós somos justos, e à medida que a gente crê nele, que nós somos isso, nós percorremos um caminho para nos tornarmos o que somos.
porque eu já sou santo, eu sou adotado, eu sou. A glória a Deus, você é, mas aonde você está agora? Olha onde você está, olha o quanto que você precisa fazer. Nossa, mas ele já fez tudo. Sim, ele já fez tudo com você, mas ele conta com você. Ele se alegra em ver você sendo participante do plano dele. Ele conta com você, ele conta conosco. Então você não pode só focar naquilo que você é e viver nesse engano. Você precisa se consertar. Nós, como igreja, precisamos nos consertar. Precisamos seguir para alcançar quem somos. Mas também não podemos ficar presos nesse pessimismo da onde a gente está, sem lembrar de quem a gente é. A gente só focado aonde a gente está, a gente só fica se vitimizando. Não, porque eu sou um lixo. Ai, porque eu não sirvo para nada. Ai, porque eu não sei porque o Senhor me escolheu. Ai, que vida, ó céu, nananana. E fica nessa, e não progride, não anda, não avança. Então, das duas formas, a consequência é não avançar. Porque você ficou, ou você está no mundo da lua e fica, eu já sou, eu não preciso caminhar. Ou você acha que você é ruim demais e você também não caminha, você fica parado. Irmão, de novo, não convém a nós ficarmos parados. Que é uma caminhada a ser percorrida. Há algo a se fazer. Então precisamos ir além, precisamos transgredir, precisamos avançar nesse ciclo. Não nos convém mais ficarmos nos mesmos ciclos. Não nos convém mais ficarmos com os mesmos problemas, os mesmos pecados. É a mesma coisa, é o mesmo puxão de orelha. Não dá mais, irmãos. Chega, esse ano de 2025, é o Senhor olhando para nós como família Lapã e falando, ei, chega! Já deu outro nível, vamos! Próximo nível, precisamos avançar como igreja. Tem coisas que antes até fazia sentido, sabe? Quando a gente estava num outro nível, reclamar de certas coisas, falar certas coisas, agir de certa forma. Só que agora não nos convém mais. Tem um exemplo muito bom, o pastor Juscelio, ele fala muito sobre isso, que é o exemplo do filho que usa fralda, que antes era normal, até a umidade é comum, mas depois não faz mais sentido. E é o próprio pai que precisa trazer esse processo ao filho, que é doloroso, de passar, tirar as fraldas, o que é uma sujeirada, e o filho fica incomoda, o filho grita, meu pai está me torturando. Não, é porque é outro nível, já chega desse. Ele não está te torturando, é porque já chega. Já chega, esse nível já foi. Não convém mais ficar da mesma forma. Não convém mais a gente estar em 2025, olhar para 2024 e falar, o que eu avancei? Caramba, nada. Como assim, irmãos? Como assim? Um ano se passou, e aí o que mudou? O que avançou? O que aprendemos? O que erramos, mas aprendemos com os erros? Ou não, a gente persiste em errar. Mas precisa haver algo, precisa haver uma mudança. Há essa urgência, não sei você, mas eu sinto isso no coração, sabe? Essa urgência da parte do Senhor, a gente conversando isso, né? Ontem eu e a Alessandra. Essa urgência da parte do Senhor de caramba, chega, vamos avançar. Que acontece muito, desculpa, tá, irmãos? É porque foi o que eu falei, guerreia por mim, então tudo bem. Mas algo que acontece muito nessa caminhada é a gente normalizar a mediocridade, a gente normalizar os mesmos níveis, porque a gente insiste em ficar nos comparando com os outros. Então, assim, cara, eu não tô bem, mas pô, comparado com o outro, até que eu sou crente. Comparado com o meu irmão que não está lendo Bíblia, até que eu leio. Comparado com o meu irmão que não ora nada, até que eu oro. Comparado com o meu irmão que mal vem ao culto, até que eu venho. Comparado com o meu irmão que não tem comunhão, até que eu estou trocando ideia com o meu irmão. Só que, irmãos, o parâmetro é Cristo. Amém. O parâmetro é o que Ele diz que você é.
Não se contente com esse nível. Avance. O que o Senhor tem para você, irmãos, é muito maior. É muito maior. Eu não estou falando de bênção, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de carro. Eu estou falando de profundidade dele. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de você olhar para o seu irmão que está vivendo em outro ministério e ver que você ficar, caramba, como ele está na profundeza, como que ele é íntimo do Senhor. É você olhar para ele e falar, caramba, meu irmão, e ponto, porque você também está vivendo as mesmas profundidades. Chega de ficar olhando até mesmo para falar e falar, cara, é impossível viver isso. É impossível viver o que esses caras vivem. É impossível viver o que esses líderes vivem. Não é impossível, irmãos. Não é impossível. Nós temos acesso. Nós podemos viver dessa forma radical que nós olhamos e falamos, cara, não dá. Acho que eu vou ficar aqui mesmo, fazendo o que eu estou fazendo mesmo, cantando essas músicas mesmo, dançando por aqui mesmo, pregando o que eu já prego, fazendo o que eu já faço. Não, irmãos, tem muito mais. Tem muito mais. Ele diz muito ao seu respeito. Ele diz muito ao seu respeito. Ele conta com você. Ele conta com você para esse plano. Só que nós insistimos em não nos esforçar. Eu não estou falando sobre salvação, irmãos, porque realmente a salvação não é para a gente se esforçar, para a gente alcançar a salvação, para a gente alcançar a rendição, porque foi pela graça. E realmente o que é sobrenatural, o que nós não temos poder para alcançar, para fazer, ele faz. E ele fez, porque nós não tínhamos condição de nos salvar, de nos redimir, de nos reconectar com o Pai. Então o sobrenatural ele fez. Agora o natural, se esforce, irmãos. A Dina falou ontem aqui sobre o shalom, o significado, nada quebrado, nada fora do lugar. Você vê quebrado, você deixa quebrado. Você vê fora do lugar e você deixa fora do lugar. Você deixa outro ver, para o outro consertar, porque você não deixa que o outro faz. Você vê bagunçar, deixa pra lá, depois eu faço depois, ou meu irmão faz. Irmão, se você tem errado nas pequenas coisas, no dia a dia, não tem como você avançar no reino, se nem no seu dia você consegue avançar nas suas escolhas. Você precisa se movimentar em fazer, irmãos. Você precisa se movimentar em fazer aquilo que só você pode fazer, que é o natural, que o Senhor te comissionou a fazer, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. O que Ele colocou nas suas mãos para você cuidar? Cuida! Como você vai avançar no ministério se você não cuida nem do que o Senhor deu para você? Sua família, sua casa, seu trabalho, faça com excelência. Faça com excelência, seja gentil, seja uma pessoa agradável. No nome de Jesus. Se esforce, irmãos. Precisamos nos esforçar para avançar. Não seja uma pessoa passiva que fica esperando o outro fazer. A igreja precisa dominar, irmãos. A igreja, ela precisa dominar. A igreja precisa avançar. Não podemos mais olhar algo acontecendo, olhar um problema e ficarmos, deixa o outro fazer, o outro ministério é grande, eles vão resolver. Irmãos, a gente está aqui por um motivo. Estamos aqui por um motivo. Precisamos olhar ao redor e ver o que falta e avançar e ir lá e fazer e não ficar esperando outros fazerem. Porque o que pode acontecer é o reino das trevas avançar e nós ficarmos olhando. Porque eles têm se movido no social, eles têm se movido em fazer e nós ficamos parados olhando. Porque estamos esperando cair do céu uma capacitação, um recurso. Irmãos, precisamos fazer com o que nós temos. O que nós temos hoje? Precisamos ser sinceros aonde estamos. Olhar para nossos frutos e falar, cara, o que eu tenho hoje? O que dá para fazer com o que eu tenho hoje? Fazer. Chega de ficar olhando, porque quando eu alcançar esse lugar, quando eu alcançar tal coisa, irmão, você não vai alcançar, o Senhor não vai confiar você algo se você não é fiel com o que você já tem. Isso eu digo com cada um e eu digo também nós, como ministério Mapam, precisamos ser fiel com o que o Senhor já tem nos dado. E Ele se alegra, irmãos, em nós sermos participantes do que Ele está fazendo. Sabe, porque Ele poderia fazer tudo sozinho e ficaria perfeito. Se Ele fizesse sozinho, ficaria
que Ele só possa mover as suas mãos conforme a intercessão da igreja, conforme o avanço da igreja. Não queremos entender isso, porque a gente fazendo não fica tão bom, sabe? Mas Ele ama, irmãos, fazer conosco. Ele é Pai, Ele quer fazer com a gente, Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente faça. E assim Ele vai conosco, e Ele vai à frente, sim, Ele vai fazendo, Ele vai capacitando, Ele se alegra, Ele nos vê caindo, Ele vai e levanta. Como um pai ensinando um filho a andar de bicicleta, e ele cai, vem, a gente se rala todo e pensa, nossa, meu pai vai me bater, o meu pai vai brigar comigo, enquanto isso o pai está com sorriso de orelha a orelha. Meu Deus, ele avançou um pouquinho. Ele tentou e ele foi um pouquinho, nossa. E aí o filho tenta de novo. E aí você quer ver o pai, mas o pai, você não consegue mais ver, porque você já está grande, você não precisa mais ver. Agora ele fica atrás, empurrando a bicicleta, você só escuta a voz dele. Você não precisa mais ver, irmãos, esse nível já foi. Avançamos como ministério, avançamos como família, avançamos como igreja, não precisamos mais ver. Somente a voz dele é suficiente. Ele tem falado, ele insiste em falar, ele insiste em alertar. Não precisamos de mais confirmações. O nível que estamos, irmãos, não precisamos mais. Não dá mais, a água já foi, já molhou a nossa roupa. O nível de profundidade já molhou a roupa. Não dá mais para voltar para a areia e fingir que a gente nunca esteve lá dentro. Já molhou. Não está mais no tornozelo. Não dá mais para fingir que a gente não entrou na água, bateu o pezinho. Já foi, irmãos. Já foi, já molhou a roupa. Não dá mais. Não dá mais para voltar. Não dá mais para cometer os mesmos erros. Já foi. Precisamos avançar, irmãos. Precisamos avançar. A gente às vezes acha que essa vida, essa caminhada, é uma vida baseada em grandes eventos, sabe? Quando a gente pensa na onde a gente está e aonde a gente precisa chegar, a gente fica, cara, eu preciso ter uma vida de propósito, eu preciso ter uma vida intencional. E é verdade. E se você entende aonde você está e aonde você quer chegar, você começa a dar passos intencionais para chegar nesse lugar. Só que a gente fica pensando, não, essa vida de propósito, ela é baseada em grandes escolhas, em grandes passos. Uma vida de propósito, uau! Só que, irmãos, a vida, ela é feita de dias. A sua vida é feita dos pequenos dias. Você vai juntando todos os seus dias, juntar eles todos, é a sua vida toda. Então, uma vida de propósito, irmãos, são dias de propósito. Ah, eu vivi um ano de propósito. Viveu? Vamos contar os seus dias. Vamos contar os seus dias. Será que essa vida de propósito foi vivida em espasmo? Uma vez na semana, 2 vezes na semana? Irmãos, é dia após dia. É dia após dia. A gente vai avançando um passinho cada dia, um passinho cada dia, um passinho cada dia. E tem dia que a gente só lê um versículo e a gente só fica nele. E no dia seguinte, aquele versículo ainda está na sua mente, você continua nele. Você ora pelas mesmas coisas. No dia, você já consegue ler uns 3. No outro, você volta naquele que você ainda não superou. Aí você volta. E assim a gente vai indo. Tem esse negócio de meta. Eu preciso bater a meta X. Não, irmãos. Pequenos passos. Ele não exige muito. São pequenos passos. Dia após dia. Dias intencionais. Dias com propósito. Dias usando o tempo com sabedoria. E assim a gente vai avançando. E quando a gente vê, já se passou um tempo. E você olha pra trás e fala, caramba, eu estava lá. Agora eu tô aqui porque foi de pouquinho em pouquinho. A gente foi avançando. Então, às vezes, até como igreja, a gente está esperando um grande acontecimento. A gente mudar de lugar. Uma grande obra acontecer. Chegar várias famílias aqui para congregar com a gente. Grandes eventos, grandes acontecimentos. Um grande avivamento. Irmãos, são os dias. São as escolhas do dia. Quais são as escolhas que temos feito como igreja, como família? São essas pequenas escolhas que vão fazendo a grande decisão. Não é um grande evento, são as pequenas. Um exemplo que eu gosto muito é das refeições. A gente acha que o que às vezes nos nutre são as refeições dos grandes eventos. Mas não é o que a gente come dia após dia, é o que nutre a gente. São as pequenas refeições. Às vezes você nem lembra. Você lembra daquela grande refeição, da
vício em dopamina. Então, quando a gente está num momento de tédio, a gente não tem mais o estímulo de criar algo, ou pensar, ou refletir sobre a vida. A gente pega o celular. Enquanto isso, irmãos, é no silêncio que ele faz acontecer. É no silêncio que ele fala. É no silêncio que você pensa numa palavra de ontem, de anteontem. Naquela hora faz sentido, na hora não fez, mas você está ali ruminando aquela palavra e naquela hora fez sentido. Então é importante esse lugar de contemplação no nosso dia a dia. Então, no nome de Jesus, precisamos viver com mais intencionalidade. Precisamos viver com mais propósito. Até as nossas decisões como igreja. Qualquer decisão, irmãos. Por quê? Primeira coisa, por quê? A gente vai fazer isso. Por quê? Pra quê? Ué, não é óbvio? Não é. Não é óbvio. Qual o propósito disso? Qual o propósito? Seja nas grandes coisas e nas pequenas. Tudo que a gente fazer como família. Mapando. Pra quem é isso? Qual o propósito disso? Isso vai nos levar a alcançar quem somos em Deus? Vai? Então estamos juntos. Vamos nessa. Não vai? Não vou gastar o meu tempo. Precisamos remir o nosso tempo como casa, como igreja. Então as escolhas que fazemos como igreja são importantes. Tudo precisa ter um propósito, porque senão essa reunião vira só um ajuntamento. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Precisa ser claro. Aonde a gente quer chegar, precisa ter clareza. Senão a gente só vai ficar andando. E aonde a gente quer chegar? Qual é o ponto? Precisamos ter clareza, irmãos. E outro ponto que eu já falei um pouco aqui é essa nossa fala de acharmos que tá tudo bem. Porque temos nos comparado e temos tido esse parâmetro com o irmão que está do nosso lado, com a igreja que está aqui do lado. Não, se a gente comparar uma igreja do nosso porte, a gente está bem. Porque uma igreja com a quantidade de membros que a gente tem, eles estão falando de bênção. Né? Eu estava falando isso para eles, que realmente é verdade, eles estão falando só de bênção. Eles não têm a visão do reino. Irmãos, o parâmetro é a noiva limpa e imaculada das escrituras, que ele espera de nós. Não é o fulano, o ciclano. O parâmetro é o que ele diz a nosso respeito, o que ele diz sobre nós. É esse o parâmetro. Então a gente não pode ficar achando que está tudo bem e ficar parado e vamos ficar nessa. Não, precisamos avançar. Não está tudo bem, irmãos. Não está tudo bem. Um exemplo que eu achei bom, que agora eu estou viciada em... Não viciada, né? Mas eu estou começando a gostar de planta, irmãos. Estou virando essa pessoa idosa. E a planta que eu estou querendo comprar lá no meu quarto, né? Que é a jiboia, que ela cai assim. Aí eu fui pesquisar já como é que cuida da jiboia. Quanta quantidade de água, você precisa ficar no sol, se não precisa. E aí tava lá que ela consegue sobreviver sem ficar com a luz direta do sol. Mas ela não cresce. Então, assim, ó, ela vai alcançar a plenitude dela se ela ficar no sol. Mas se você deixar ela na sombra, ela não cresce, mas ela fica bonita. Gente, esse é o pior perigo que pode acontecer. O pior perigo que pode acontecer. Porque o fato dela não morrer faz com que ela não viva a plenitude dela. Então, às vezes, nós, como a gente está olhando, pô, a gente não está morto, então tá tudo bem. Pelo menos estamos aqui. Mas não, estamos crescendo? Estamos crescendo? Esse é o ponto. Porque seria preferível se morresse. Porque se morrer, a gente faz alguma coisa. Mas quando não morre, a gente vai empurrando com a barriga. Ah, não está morto. Não está morto. Mas, irmãos, essa não é a plenitude. Não é a plenitude da planta e não é a nossa plenitude. A nossa plenitude não é viver na mesma mesmice, na mesma mediocridade. Necessário avançar. De repente, no ciclo anterior, o que a gente está vivendo hoje é a máxima. Era a máxima do ciclo anterior. Mas agora que a gente avançou, o que a gente vive hoje é o nível baixo já. E agora avança. E depois o que a gente achava que era o maior nível. Depois vira de novo o nível. E a gente vai. E vai indo, e vai indo. Então, de repente, se a gente olhar para trás e fala, caramba, a gente avançou muito, acho que agora foi. Não, não foi. Olha para frente, tem mais. Tem mais a avançar, tem mais a ser feito. Tem uma frase de um livro que eu li, eu não lembro qual era, mas eu fiz questão de anotar aqui, que diz: os ossos que eu jogava para Deus tinha mais carne do que os ossos que os outros atiravam. E por isso eu achava que estava fazendo um grande feito. Porque eu olhava para o lado e falava, é pouco, mas olha o que o fulano está fazendo. Então eu tô bem. Você não tá, irmão. O parâmetro é Cristo. Ele espera mais de você. Ele espera muito.
alcançou. Não, irmãos, é para todo mundo. É para todo mundo, não é para o fulano, não é para o ciclano, é para todo mundo. Nós temos acesso, nós temos os recursos, porque Ele dá as ferramentas necessárias para cada ciclo, para cada estação. Nós temos as ferramentas. Não adianta ficar falando, Senhor, é porque a gente não tem, a gente tem. Que Ele é sábio, Ele é soberano, Ele faz tudo perfeito. Se Ele está aqui, se as portas estão abertas, é porque temos as ferramentas. Amém. Elas podem estar escondidas, a gente pode precisar dar uma procurada, mas elas estão disponíveis. Temos tudo que necessitamos, irmãos. Precisamos transgredir o nível que estamos, precisamos ir mais a fundo. Há um rio, irmãos. Todo mundo que vem aqui fala isso, né? Sobre esse rio que passa sobre esse lugar. E verdadeiramente água. Como eu falei, irmãos, quando as águas estão no tornozelo, a gente ainda tem uma escolha. Ainda dá para fingir que nunca aconteceu. Ainda dá para voltar para a margem. Ainda dá para brincar com as crianças. Se distrair um pouco, ter um pouco de prazer, pegar um pouco de sol. Mas, irmão, já foi. Já era. A gente já alcançou um nível, irmãos, que não tem mais volta. Chega de ficar agindo como se tivesse volta. Não tem mais. As roupas já se molharam. Só que os nossos pés ainda estão sentindo, sabe? A terra. A gente estava melhor do que a gente estava antes. Mas o nosso pé ainda sente a areia. Ainda dá para sentir. E não dá mais, ele não quer mais. É que inteira. São águas que se passam a nada, irmãos. Não dá para passar andando. Quem tentar passar andando vai ficar para trás. Porque são águas que se passam a nado. E elas estão dividindo a casa. São águas que estão dividindo a casa. Só vai passar quem for nadando. Quem escolher perder o controle. Não dá mais, irmãos. Agora é só quem escolher morrer. É só quem escolher morrer. Só dá para passar por esse rio, irmãos. Morrendo, se afogando nele. Para que ele possa ter um total controle. Não dá mais para caminharmos. E essas águas são águas que precisam de perseverança. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Comecei a orar. Nada acontecia. Não estava entendendo nada. Só que eu persisti na oração. E quando eu fui ver, veio tudo assim na mente. Eu falei, meu Deus. É a perseverança, irmãos. Porque Ele não vai dar para qualquer um. Qualquer um pode tentar na superfície. Mas aqueles que perseveram em ir mais fundo, Ele dá as preciosidades. Ele dá as preciosidades. Ele revela, Ele fala, Ele aponta o caminho. Mas são aqueles que perseveram. Precisamos perseverar. Você orou, não aconteceu nada. Eu estava tentando ler a Bíblia, não aconteceu nada. Persista. Ele faz no invisível. Ele faz no invisível. Você não está sentindo nada, mas Ele está fazendo, irmãos. Você está avançando, mas você precisa insistir. Você precisa perseverar. Porque é nesse rio que se passa a nada, irmãos, que Ele quer que nós passemos hoje. Nesse ano de 2025. Precisamos avançar, irmãos. Precisamos avançar. Precisamos ir mais fundo nesse rio. Precisamos nos perder nele. Precisamos nos perder nele, irmãos. Totalmente envolto por essas águas. No nome de Jesus. Quero que você fique de pé essa noite. Quero orar por você. Senhor amado, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que o Senhor tem dito, Pai, a respeito dessa casa, Senhor, aquilo que você tem falado, Pai, não venha se perder, Senhor, apenas como uma mensagem, Pai, no evento, Pai, de primícias. Não é somente um evento,
ver o Senhor levantando outros, porque nós não estamos avançando, porque nós não estamos fazendo, Senhor. Não queremos mais olhar para o teu rio, Pai, e continuar com tanto medo e ficar voltando para essa superfície, para essa margem, Senhor. Não queremos mais, queremos ir fundo em Ti, Senhor. Queremos ir fundo em Ti, Pai. Queremos alcançar as profundezas do Teu coração, as profundezas do Teu conhecimento, Pai, da Tua revelação, do que o Senhor tem dito ao nosso respeito, Senhor. Não queremos nos contentar onde estamos agora. Queremos avançar para quem somos em Ti, Senhor. Somos filhos, Pai. Somos redimidos, Pai. Somos santos, somos justos, Pai.